Vamos a Apocalipse, capítulo 13. Na pregação passada eu comecei a expor sobre o personagem importante, infelizmente terrível, chamado Anticristo, e já desconfiava que não daria numa pregação só para expor o que eu tinha, nem o que eu tinha, o que a Bíblia tem para falar dele. Obviamente, poderíamos estender muito mais, mas isso é praticamente o mínimo do que eu entendo que devo transmitir numa pregação expositiva sobre o Apocalipse, que é o que eu falei na semana passada e o que eu vou falar hoje. E mesmo assim, nós não vamos exaurir, porque ainda várias passagens na frente vão falar dele, obviamente, quando falarmos do falso profeta, da vinda de Cristo e tudo. Mas o mais importante, aqui o grosso das informações sobre o Anticristo, estarão então compostas na semana passada e nesta. Como se hoje fosse a segunda vez, e talvez última, que a gente vai concentrar mesmo neste personagem. Outra coisa, vamos ler, depois eu explico isso aí. Versículos 3. Na pregação passada, eu fiquei nos versículos 1 e 2 do capítulo 13. 1 e 2 do capítulo 13. E fomos lá para o capítulo 17, que fala também do Anticristo. E agora vamos voltar para o capítulo 13, continuando no versículo 3. Então, eu vou ler o capítulo 13, vou ler os versículos 1 e 2, apenas para efeito de contexto, que já falei sobre eles, e do 3 ao 10, ao 8, então, eu vou ler e explicar hoje. Então, Apocalipse 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, no caso Satanás, já explicamos, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Já vimos até aqui. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, extremamente difícil, misteriosa, obviamente,
propositadamente, muito obscura, e que nós temos a sabedoria de extrair desta obscuridade, essa falta de clareza, extrair ensinos, lições que redundem em glória a Ti, ao Teu Filho Jesus Cristo e em aperfeiçoamento nosso. Essa é a nossa grande preocupação, nosso grande objetivo ao expor Apocalipse. Não é ficarmos frustrados porque não entendemos muitas coisas, nem sairmos aí desesperados para entender, mas simplesmente aprender o que nós pudermos, e isso com segurança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos, o Cordeiro de Deus. Amém. Aqui vai ser bem diferente de uma explicação passo a passo, ou quase palavra por palavra, como eu venho fazendo em Apocalipse, e vou resumir tudo que nós lemos aqui e comentar algumas coisas. O resumo das características e atividades deste personagem que vai surgir no mundo é o seguinte, até aqui. Ele passou a ser chamado de besta a partir do versículo 3, o personagem, o homem, e antes era um reino, um império que era chamado assim. Eu já expliquei que é chamado das duas formas. A besta às vezes se refere a um império ou a um conjunto de impérios, inclusive, e às vezes como que fosse o último representante de todos esses impérios malignos que já apareceram na face da terra, e que tudo vai se personalizar ali, vai se concentrar nesta pessoa, deste homem possuído pelo diabo. Então aqui, quando vi que ele foi golpeado de morte, fala-se de um homem, mesmo assim ainda tem quem discuta que aqui se refere ainda a reino, que o reino romano foi golpeado de morte, mas depois ele vai voltar e tal. Então ainda há esse tipo de pensamento. Aliás, quase qualquer tipo de pensamento que você possa imaginar existe com relação a este assunto, é praticamente ilimitado. Muito bem. Este homem foi golpeado de morte. No versículo 14, inclusive, fala que foi um golpe de espada. Curioso é que ele escapou deste golpe, recuperou-se, um golpe mortal. Há discussões se ele morreu e ressuscitou com o poder do diabo, e por trás disso o poder de Deus permitindo isto. Alguns acham isto. Outros acham que não. Como ele é um falso Cristo, ele nem morreu. Ele esteve perto de morrer porque a ferida foi real, mas a morte foi fake. Gostaram, né? Da palavra tudo é fake? Então, como se a morte dele fosse fake. Ou seja, não verdadeira, como se ele tivesse fingido que morreu e fingido que ressuscitasse. Não se sabe o que realmente aconteceu, que tipo de golpe foi este. Embora lá fale que é golpe de espada. Mas é espada literal, ou vai ser uma espada que pode ser um tiro? No caso, uma agressão física. Não é fácil. Então, seja como for, e dentro da linha que nós seguimos, sempre lembrando isto, nós podemos afirmar com segurança que algo muito grave fisicamente vai acontecer com o homem chamado Anticristo, líder mundial, que estará crescendo cada vez mais na época, em que ele morrerá mesmo, ou chegará muito perto da morte,
e ele vai se recuperar. E esta recuperação absolutamente espetacular dele vai ser extremamente significativa para o mundo inteiro. Pronto. Isso aí é seguro. E aí que eu quero tentar levar vocês junto, é nesta forma de aprender de Apocalipse, em deixar, como se deixássemos de lado o que não podemos afirmar e as mil maneiras de interpretar diferentes e nos concentrar naquilo que podemos afirmar. Então não tem dúvida nenhuma que essa recuperação dele, tenha sido real ou não, a morte e tal, ele passou por isso a ser admirado, seguido, admirado e adorado pelo mundo inteiro. Como diz aqui, reconhecido como alguém único. Existe alguém como ele? Como nós vimos aqui a pergunta ser feita, retoricamente, como se a resposta fosse claro que não. Alguém absolutamente único, incomparável, acima dos outros, um homem absolutamente poderoso, espetacular, admirável, digno de ser seguido de qualquer maneira, com temor ou sem temor, que há maneiras de seguir alguém com temor, a mistura de temor e admiração. Muitas pessoas seguem líderes muito fortes, numa mistura de medo realmente e de admiração, algo que é difícil até separar. Então esses fatores com certeza estarão presentes em alto grau na forma como o anticristo será encarado dali para frente. Depois deste golpe que ele vai receber, vai ser algo bem diferente a forma. E ele vai receber poder do diabo, como vimos várias vezes aqui, a autoridade do diabo, vai receber poder político muito grande, poder militar sobre cada parte do mundo, quando diz cada tribo, povo, língua e nação. Então, não há dúvida, outro ponto de assentarmos os pés firmemente, é que será um governo mundial, não será regional apenas, mas ele terá influência mundial. Muito importante isso. Ao poder político e militar, será sendo adicionado aos poucos poder religioso. Isso nós vamos ver no restante do versículo 13, inclusive, do capítulo 13, que esse culto idólatra ao anticristo vai ser fomentado ou promovido por um assessor religioso que o incentivava. Eu digo incentivava a adoração a ele, chamado de falso profeta. Como vamos ver ainda no restante do capítulo 13, não hoje. Também chamado de besta, o falso profeta. São dois chamados de besta, o anticristo e o falso profeta, e o próprio dragão. A adoração idólatra incluía o próprio dragão, Satanás, começava com ele, inclusive, que é o chefe de tudo. E Satanás sempre a verdadeira fonte de poder do anticristo. Quem estava por trás do anticristo o tempo todo. Estava formada então a falsa trindade: Satanás, anticristo e falso profeta. Mas vamos ver isso melhor no capítulo 16 ainda. Estou só adiantando um pouquinho. Voltando então. A adoração que o anticristo vai receber será exclusivamente dos não crentes. Obviamente ausentes do livro do Cordeiro. Já lemos lá. Então eu estou resumindo em vez de ir passagem por passagem. O anticristo passou a ser temido pelo mundo inteiro, como já coloquei. Não apenas uma admiração pura, romântica, mas uma admiração em
hipnose, algo muito forte, misturada com medo. Tanto que a pergunta, ela é sintomática. Quem pode pelejar contra a besta? Qual é o verbo aqui? Pelejar. Quem pode lutar contra ela? Eu não aguento lutar contra ela. Ninguém consegue, não tem cidade nenhuma, estado nenhum, país nenhum, região nenhuma, continente nenhum, isoladamente, que consiga lutar contra a besta. Então, há uma ideia de reconhecimento de um poder acima dos outros homens. Outra característica dele, eu já chamei a atenção na mensagem passada, foi dada uma boca a ele que proferia arrogâncias e blasfêmias. Várias vezes nós vimos isso na vez passada, e ainda vamos ver hoje, quando eu for ler outras passagens na Bíblia que falam desse mesmo personagem. Então, a linguagem deste homem contra Deus vai ser extremamente chocante, proposital, ferina, agressiva, nunca vista antes. E eu até estive pensando como o mundo está sendo preparado para isso, à medida que as próprias religiões, incluindo o cristianismo, ramos do chamado grande cristianismo, vão praticando religião ou se referindo a temas religiosos de uma maneira cada vez mais informal, de uma maneira cada vez mais natural, no mau sentido de natural, querendo significar secularizada, debochada, desrespeitosa. Então, hoje, a gente vê isso até de professos cristãos, que falam de Deus, falam de Cristo, de uma maneira muito, muito leviana. E isso tudo, talvez não percebam, mas vai abrindo caminho para que chegue este homem aqui e fale de Deus agora não só de uma maneira debochada ou desrespeitosa, mas de uma maneira extremamente agressiva e blasfema. É impressionante como a Bíblia insiste neste ponto. Uma perseguição implacável contra os crentes. Este homem vai desferir. E com poder para fazê-los sofrer. Ele vai lutar contra os crentes, vai magoar os santos do Altíssimo, como vamos ler aqui, e aqui nós já lemos também que ele vai vencer, obviamente vencer no sentido físico, de matá-los, ao ponto de matá-los, mas antes persegui-los, torturá-los e tudo mais. Obviamente esse é um vencer limitado, e um vencer totalmente circunscrito ao contexto de terra. Aqui, claro, se nós examinarmos um sentido mais profundo de vencer, ele não vai vencer crente nenhum. Ele foi vencido pelos crentes em Cristo. Mas quando aqui diz que ele realmente ele vai maltratar os crentes, é porque é no sentido aqui da terra. Então, é interessante até nós nos desvincularmos da ideia que não, o fulano não vai sofrer muito, não sofreu muito, Deus é bom. Olha, não ligue muito, não conecte muito a falta de sofrimento de um crente com a bondade de Deus. Porque se ligar demais, vai parecer que a presença de sofrimento na vida de um crente não é bondade de Deus. Não está dizendo isso, mas dá a entender. Então tenha cuidado. Eu sei que é inevitável nós pensarmos na misericórdia de Deus quando pensamos na falta de sofrimento, na falta de angústia, ou nisso, eu tenho misericórdia de mim, tudo. Eu entendo este aspecto, muito humano, aliás, de pensar. Mas, cuidado para não ir muito fundo nisto.
e ter essa ideia de que crente sem sofrer é bondade de Deus, deixando um vácuo aqui, e crente sofrendo é bondade de Deus também. Esses crentes aqui vão sofrer muito, vão talvez gritar para Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, não vão ser socorridos no sentido de deixarem de ter sofrimento, de deixarem de receber suas torturas e até de morrerem. Obviamente deverão ter uma assistência interna espiritual muito grande, que só Deus sabe como, quando e a forma que Ele dá, claro. Mas é bom lembrar, Deus não deixará de ser misericordioso, bondoso com os seus crentes, que Ele permitirá sofrer nas mãos do anticristo. E aliás, isso aí existe ao longo da história inteira. Tem crentes sofrendo de todo jeito o tempo todo. Mas é bom sempre lembrar isso. Fico um pouco preocupado quando eu vejo crentes ligando muito a bondade de Deus com saúde, com falta de dor, falta de sofrimento. Cuidado, não é que não seja, mas o outro também não é. Não é que não seja bondade dele, é falta de sofrimento e tudo mais. Mas a presença de sofrimento também tem a presença da bondade de Deus. Muito bem. Afinal de contas, como identificar este famoso e repugnante personagem chamado Anticristo? Muitos, centenas, talvez milhares, gostariam de poder responder, mas não é perda de tempo. Muitos tentaram identificar o Anticristo com uma pessoa específica, uns no passado muito remoto, outros mais recentes. Imperador Nero é um dos campeões de sugestão para aqueles que pensam que o Anticristo já passou, que pensam, alguns pensam. Vários papas já foram apontados. Hitler, óbvio, é outro grande candidato na época. Aí vem uns interessantes. Kissinger, Henry Kissinger, eu era adolescente quando ele era o máximo em termos de mundo, Estados Unidos e tal, falaram muito nele. Eu entendia pouco isso, que nem crente eu era, mas eu me lembro que falavam bastante. E nos livros a gente lê hoje que falavam muito nele e tal. O mais recente que eu me lembro, ora vejam só, Barack Obama. Eu me lembro 10 anos atrás, quando ele era candidato, aí já tinha internet, um movimento assim, de o que está acontecendo? Eu estudei, olhei, me lembro que ele fez um discurso na Alemanha, foi muita gente, foi ovacionado lá e tal, aí os mais entusiasmados com profecia e tal, aí já começavam a entrar, digo, olha, eu sou cuidadosíssimo com esse assunto. E os mais afoitos, né, mandando já, não tinha WhatsApp na época, mas já tinha e-mail, mandando isso. Olha, tá chegando aí, é ele por isso, e tinha de todo jeito. Bom, até agora não foi, e talvez não será mesmo, porque já tudo indica que passou a época dele. Mas muitos são citados, a lista é simplesmente enorme. Caiu no ridículo quem tentou identificar o anticristo com alguém, e eu acho que vai cair no ridículo todo aquele que tentar, a não ser os que estiverem muito perto dele. Digo perto dele significa cronologicamente. O tempo já esteja chegando, mas ele fica tão claro, que evidencia demais. Coisa que eu acho que podemos estar perto, que acho que estamos de uma certa forma, mas é muito temeroso falar. Já comentei isso, inclusive, algumas vezes. E, de uma maneira geral, a gente vê sinais de aproximação da vinda de Cristo, mas não significa que virá agora, ou quantificar em anos, ou se vai acontecer um outro período enorme de humanidade
até vir outra onda, outro espasmo de parto, até Cristo voltar? Não sabemos. Devemos ser extremamente cuidadosos com isto. É o que eu penso, procuro ser e é o que eu sugiro. Outros tentam identificar a raça, se não o nome, a pessoa do anticristo, mas a raça. Judeu. Bom, será pelo menos de origem europeia. Árabe. Outros questionam a religião dele. Muçulmano. Católico romano. Um protestante de profissão. Quer dizer, de confissão. Livros e livros e livros têm sido escritos ao longo de 2000 anos, desde que João escreveu o Apocalipse, e continuam sendo até hoje, ainda mais com a internet e os livros gratuitos aí, que são editados individualmente sem editores, e cada um publica o livro que quiser, hoje em dia, na internet. Então há uma abundância de material. Uns amadores patéticos, outros não, outros são bem fundamentados, são sérios, agora com todo tipo de opinião que você possa imaginar. Aí você deixa de lado esses mais modernos e pega até autores mais velhos, que até ainda estejam vivos ou que foram no século passado e tal, mais recentes, e estuda, pessoas cuidadosas e tudo. Aí você coloca lado a lado aqui a interpretação de cada um, a variedade é muito grande, como já comentei. Depois de muito pensar e quase me angustiar durante alguns meses, como é que eu iria encarar isto na hora de chegar de frente mesmo do anticristo, dele não, do estudo sobre ele aqui, e eu fiquei aliviado no momento em que eu decidi o caminho. Não tentar identificar o anticristo em momento algum. Nessas categorias aqui e em categoria nenhuma que leve a uma certa identificação. É ele, não é ele. É ligado à igreja romana. Não, ele vai ser islâmico, vai ser um fundamentalista islâmico. Vai ser assim, vai ser assado e tal. Não vou por este caminho. Eu vou mostrar pela Bíblia características dele, o que estou mostrando, já comecei desde a mensagem passada, e cada um fique à vontade para ficar assim mesmo no seu conhecimento sobre o assunto e continuar lendo as Escrituras, como todo crente normalmente deve fazer. Outros podem querer ir um pouco mais fundo e estudar um pouco mais sobre o assunto. Cada um vai decidir pessoalmente. Agora, quem quiser investir tempo estudando sobre isso, isso é muito pessoal. Eu próprio não estou muito disposto. Eu posso conversar com cada um e trocar ideias e tudo, mas não é onde eu vou jogar todos os meus esforços. Horas e horas e horas discutindo quem é o anticristo, quem não é, quem é isso ou aquilo, porque não adianta. Eu estou convencidíssimo que não adianta. Faltam peças no quebra-cabeça. Pega um quebra-cabeças, compre lá na loja um quebra-cabeças de 1000 peças. Jogue fora 400. Monte agora. É isto. Não monta. Não, eu vou fazer umas peças parecidas aqui para substituir as que eu perdi e tal. Não vai. Então, por que tem gente que estuda tanto e dedica décadas da sua vida para isso? Entendo eu. Porque Deus quer assim, o Espírito Santo toca crentes, orienta, ilumina nesse sentido. E, como eu já comentei, a iluminação do Espírito Santo, a verdade do Espírito Santo é uma só, mas ela passa por várias consciências, por várias cabeças, inteligências diferentes, culturas diferentes, personalidades diferentes, cada um tem o seu filtro. Então, o que chega no coração, na mente de cada um, é totalmente diferente do que chega no do outro. Não é que o Espírito Santo esteja colocando coisas diferentes, mas os filtros são diferentes. É assim que eu penso. Então, quando passa do Espírito Santo por nós, pronto, sujou.
porque passou por uma mente pecaminosa, como a nossa é, mesmo já crentes em Jesus Cristo, temos uma mente pecaminosa, temos imperfeições, temos limitações, então já perdeu a pureza absoluta de tudo que vem do Espírito Santo. Claro! Então isso é misterioso, não tem uma fórmula para isso, não tem uma explicação melhor para isso, mas a única maneira que eu tenho para explicar como é que dois amigos como John Wesley e George Whitefield, amicíssimos no outro, inteligentíssimos, grandes pregadores, um é completamente contra a ideia de calvinismo e outro completamente contra a ideia de arminianismo, e são um contra o outro assim, norte contra sul. É impressionante. Na mesma época, discutiu, e nunca chegaram a uma conclusão, homens de Deus. Os dois, simultaneamente. A única explicação que eu tenho, talvez nem satisfaça, é que as mentes eram diferentes. O Espírito Santo que os iluminou, considerando que os dois eram crentes, que é o que se supõe, era o mesmo Espírito Santo, e que não deu instruções diferentes. Agora, o grau com que ele deu uma revelação ou outra, revelação, digo, uma iluminação, um entendimento, obviamente isso é muito misterioso e depende do próprio Espírito Santo. Mas não vai ser diferente, não vai ser contrário. Um não vai conter uma certa quantidade de erro e o outro, outra quantidade. É zero erro o que vem do Espírito Santo. Agora, passou pela mente humana, passou pelo coração humano, passou pelo entendimento humano, estragou. Estragou um certo percentual, claro, não tudo, mas perdeu a pureza cristalina da qual aquele ensino veio do Espírito Santo. É assim que eu entendo. Então você vê homens de Deus sérios, comprometidos com as palavras, não, o anticristo vai ser isso, a outra não. É isso, aquilo. Não, esse golpe do anticristo foi um golpe físico, uma espada. Não, esse golpe aqui foi no reino, no Império Romano. Pronto, aí justifica, explica. Então é assim que eu entendo, e eu tenho comentado muito este ponto, e sempre dizendo, eu não quero com isso desincentivar vocês e dar a ideia que é tudo muito caótico, a interpretação da Bíblia. Não é assim. Cada um tem a responsabilidade diante de Deus de estudar dentro da sua condição, da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua capacidade de entendimento, da sua fidelidade a Deus, do tamanho da sua fé e tudo mais. Examine. E uns gostam mais de teologia, outros gostam mais da parte prática, outros gostam mais do serviço, tal. Varia demais, é uma diversidade enorme, como a própria Bíblia ensina. Há uma grande diversidade para servir a Deus. E mesmo aqueles acadêmicos e mais teólogos, aqueles que gostam muito da área de salvação, os outros não, é família, meu negócio é família, o que Deus tem a ver com família? Aí passa a vida toda estudando sobre família, e devora livros sobre família, os que são escritores escrevem livros sobre família, e pronto. O escatologia não quer saber muito não, é família. E o outro é o contrário, quer saber de escatologia e mergulha naquilo. Amém? Deus o abençoe. E vamos, se ele é sério, e eu quero pesquisar sobre o assunto, vou examinar o livro dele, posso concordar com 10%, com 90%, não importa. Então eu quero encorajar os irmãos a levarem a sério qualquer assunto ligado às Escrituras, inclusive a escatologia. Mas talvez poucos vão querer mergulhar nisto, e se forem mergulhar com a intenção de dar uma brigadazinha boa, porque você gosta de discutir, e vai dogmatizar, e daqui a pouco está dizendo, não, o anticristo tem que ser islâmico, não tem que ser romano, e não vá com esse espírito, porque você vai se desgastar, vai desgastar outros, e não vai a lugar nenhum. Seja tranquilo nas suas discordâncias e nas suas concordâncias. É curioso, eu acabei de dizer, que eu vou mostrar pela Bíblia ou continuar mostrando pela Bíblia algumas características dele. Essa simples afirmação já é complicada. Quando eu digo que vou mostrar pela Bíblia características do anticristo. Por quê? Porque as próprias passagens que eu vou usar para mostrar, olha, Daniel aqui está falando do anticristo. Aí vai um estudioso e diz assim, tá não. Ele está falando do rei do norte. Não, mas o rei do norte
é o anticristo. Você que está dizendo. Eu não creio que ele não seja o anticristo. Por isso. Gog, Magog é Rússia. Não, não é Rússia, é a Rússia. Aí vai para o hebraico, vai para o significa Gog, Magog, explica. Aí um diz, Ezequiel 38 e 39 se refere a umas lutas antes da tribulação. Aí outro diz, não, é durante a tribulação, mas no meio. Aí o outro diz, não, é no fim da tribulação. Aí vem o outro, que eu me alinho mais, é no fim do milênio. Esta passagem aqui. Então vocês veem como a atitude ao estudar isto não é, vou adquirir minha posição. Eu acho que eu estou ficando aqui com essa palavra curtir, sabia? Porque eu me lembro de alguma coisa, né? Curtir. Estou atrás de uma palavra que substitua curtir, porque eu não aguento mais usar curtir. Mas a palavra é boa, porque todo mundo entende. Então eu estou nessa luta. Se alguém tiver alguma sugestão, não me mande, por favor, WhatsApp, e-mail, fale comigo diretamente. Não sou dos bons de WhatsApp, nem gosto muito. Mas eu estou aprendendo com isso tudo a gostar, admirar a diversidade de pensamentos e de ideias inteligentes, bem intencionadas de estudantes. Digo estudantes, são professores seríssimos da Bíblia que pensam assim e fazem um livro explicando isto. O outro faz um livro explicando diferente e o outro explicando mais diferente ainda. Aí olha assim, mas que coisa bela! Como Deus deixou de propósito que os homens, mesmo homens iluminados pelo Espírito Santo, nesse sentido, tateassem quanto ao futuro. Em algumas coisas ele deu muita informação, e é nessa, como eu disse, que eu quero me agarrar e aprender com vocês. E em muitas coisas ele deixou misturado, mas foi muito. A ideia é que ele botou no liquidificador. Às vezes me dá essa ideia. Senhor, está misturado demais. Aí um para desenlinhar aqui e linha com o outro lá. É claro que isso foi de propósito. É claro que tem lição para aprender aí. Humildade, paciência, saber aguardar as horas certas, suportar os outros, aprender a tirar o que é essencial e muitas outras coisas. Ok? Então eu vou mostrar passagens aqui que eu acho que se referem ao anticristo, para ser bem honesto com vocês. Mas as que eu vou ler, tem pouca discussão. A grande maioria dos pré-milenistas acham. Porque aí já vem o amilenista, não acha coisa nenhuma disso aqui, não tem nem milênio. Para vocês verem como é complexo. Eu garanto que Cristo salva e leva para o céu você, na hora que Ele quiser. Para não deixar os mais preocupados assim dizer, agora estou ficando inseguro. Não fique. Mas a gente amadurece biblicamente são com essas coisas, viu? Essas dificuldades. Pelo menos aqueles que querem deixar a fase de infância na fé e no conhecimento da Bíblia para se tornarem adolescentes e adultos. Tem que enfrentar essas dificuldades com naturalidade. E sem amargura, sem briga e sem desânimo. Muito bem, nós vamos ver outras passagens aqui clássicas sobre o anticristo. Daniel 7, capítulo 7 a 27. Eu vou disparar a leitura, não vou explicar. Assim seria necessário muitas pregações que eu não quero dedicar para isso. Daniel 7, capítulo 7 a 27.
Diz assim: depois disto, Daniel foi um profeta que foi exilado na Babilônia, lá pelo ano 600 anos antes de Cristo, estava na Babilônia. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Ih, já está no quarto. É porque antes ele fala de 3 animais. Vamos para o versículo 1. Não tem jeito. Eu quero dar a vocês uma noção do que a Bíblia diz em trechos bem especiais e que apontam para frente, e é nesses trechos que os estudiosos vêm beber para fazer seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões sobre tudo isto, de anticristo, milênio e vida de Cristo e coisas desse tipo. Eles estão puxando de algum lugar. Pegue qualquer livro, qualquer comentário de Apocalipse, qualquer um, e você vai ver. Lá em Daniel diz isso, Daniel 2 diz isso, Daniel 7 diz isso, Daniel 9 diz isso, Daniel 11 diz aquilo, pá. Aí outro vai dizer, Ezequiel diz assim. Aí outro vai dizer, segundo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo. Então, há algumas passagens-chave que os estudiosos de Apocalipse vão puxar para poder se enriquecerem de informações e fazerem melhor, então, as suas teorias. Então, são essas passagens-chave, que talvez você seja muito pouco familiarizado com elas, e nem estou dizendo para você ficar, estude mais profundamente e tudo, já coloquei esse assunto, mas pelo menos eu quero que você ouça, junto com a pregação de Apocalipse, essas passagens que dão força ao assunto escatologia. Então vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, eu voltei para Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, essa é a famosa visão dos 4 animais de Daniel. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Muitos entendem que isso aqui seja Babilônia, Nabucodonosor. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Muitos acham que seja o império Medo-Persa, por isso que fala em 2 lados. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio, Alexandre o Grande, cujo império caiu e foi herdado por 4 generais dele. Então, tudo indica que aqui indica o Império Grego de Alexandre o Grande. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal terrível, espantoso sobre modo forte. Inclusive, ele não liga com animal nenhum. Não fala mais em leopardo, não fala em leão, não fala em urso. Esse é tão terrível que ele não conseguiu identificar direito. Terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Opa! 10 chifres? Apocalipse.
Diz que a besta tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu ou outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Eu disse que várias vezes a Bíblia iria insistir que o anticristo seria um insolente blasfemo. Olha aqui. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve. Você vê que a linguagem é empolgante, né? E os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Descrição de Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre pequeno proferia. De novo. Estive olhando e vi que o animal foi morto. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quantos aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Olha Cristo aí. E dirigiu-se ao ancião de dias, Deus Pai. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Pavorante a descrição. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência de novo. E parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Lembra Apocalipse dizendo que ele iria vencer os santos? Tem partes que parece copiada. E prevalecia contra eles. Daniel está afirmando que este personagem vai fazer guerra contra os santos e vai ganhar. Exatamente o que João disse em Apocalipse. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra.
Chamei atenção que era cada tribo, língua e nação, lembra que seria um reino mundial. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Da ideia que é o aspecto futuro do rei do Império Romano. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Ideia de que haverá 10 poderes, 10 governadores ou reis ou imperadores que darão o reino ao anticristo, mas ainda haverá lutas e o anticristo vai derrotar 3 e vai se tornar o mais forte deles. A ideia é esta, está apontando para frente, já falando do anticristo, que é esse chifre pequeno. O quarto animal, aí já li, os 10 chifres correspondem, tal. 25. Falando do chifre pequeno, que é esse terrível, que vai abater 3 reis. Dos 10. Os outros vão ficar com ele. Proferirá palavras contra o Altíssimo. De novo, gente, acho que é a 5ª vez que fala que ele vai ser extremamente arrogante e blasfemo contra Deus. Magoará os santos do Altíssimo. De novo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ora, nós já falamos várias vezes na exposição de Apocalipse, em várias passagens, já falamos deste tempo, que é de 42 meses, ou 3 anos e meio, falamos várias vezes, falamos em 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é 1 tempo mais 2 dá 3, e metade de 1 é meio, 3 e meio, 3 anos e meio, cada ano equivalendo a 1 tempo, que o mesmo tempo, mesmo período que João fala lá no ano 95 depois de Cristo, está Daniel falando aqui 600 anos antes de Cristo, mesmo período. Tudo se fecha. Por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas, depois do estrago que o anticristo vai fazer aqui, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Essa é a parte boa. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto, para lembrar que Daniel é homem como nós. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Reação física de Daniel, mas guardei estas coisas no coração. Então eu vou encerrar aqui, observando que Daniel teve uma visão, nesta visão de Daniel, muitíssimo citada nos comentários de Apocalipse, no estudo de escatologia, nós vimos como há detalhes que falam deste personagem que falará com insolência ou arrogância, lutará contra os santos, vencerá os santos, o período em que ele vai vencer os santos durante 3 anos e meio, que é metade de 7 anos, vou falar mais em outra pregação, e vai mudar os tempos e a lei, que eu não vou explicar agora, e toda vez que se fala em anticristo e tal, o fim é o mesmo. Será destituído por Deus. Destruído. E o reino será entregue a Cristo, o Cordeiro, ou como diz aqui, como filho de Deus. E é o que interessa. De fato, vai haver muitas coisas, algumas a gente pode
detectar, outras por enquanto não. Quando chegar, à medida que vai chegando mais perto, vamos, obviamente, nós ou a geração viva na época vai detectar melhor. Há muitas maneiras de pensar, de interpretar, mas ninguém tem dúvida. E todos esses estudiosos que discordam de todo lado, amilenistas, pré-milenistas, e todos concordam que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador daquele que tem fé nele. Se arrependeu de seus pecados e Cristo os perdoou, porque conquistou esse poder na cruz, onde derramou seu sangue. E que Cristo reinará eternamente, receberá da mão de Deus Pai o reino eterno. Disso não há a menor dúvidas. Então não há motivo para se angustiar, se chatear, se entristecer, porque Apocalipse é muito complicado, que não sabe quem é esse tal de anticristo, e não sabe isso ou aquilo. Não se preocupe, se não sabe é porque não precisa saber. Pelo menos até este ponto em que nós estamos aqui. É o plano de Deus. Mas ele sempre fez questão de dizer, eu vou vencer. E eu vou dar o reino para o meu Filho, Jesus Cristo, homem e Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessas coisas difíceis, mas ao mesmo tempo espetaculares e gloriosas. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.